para o nosso BMC Market. É isso aí, pessoal. Uma ótima tarde para você, investidor. Uma ótima tarde para você, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, estou ao vivo aqui. Esse é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que mexe com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e hoje, Isabela Takaki, vamos ficar no debate até as 3h30 da tarde com o Alan Gani. E a gente vai ter por aqui também o Fred Trindade, ele que é gerente executivo de treinamento e consultoria do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. A gente vai bater um papo sobre telecomunicações com ele. Muitas questões ainda que precisam ser debatidas, muitas questões que estão na pauta do dia, principalmente a questão da privatização da Eletrobras, que está na pauta do dia, está lá com o Tribunal de Contas da União. A votação começa a partir das 4 horas da tarde e a gente vai não só repercutir as expectativas, como também o cenário para toda essa votação que acontece no TCU. A gente lembra que essa questão acabou trazendo aí bastante discussão, bastante debate, justamente por conta do pedido de vistas. Tem muita gente falando que a Eletrobras poderia ter um valor maior de mercado, poderia ser colocada à venda por mais dinheiro, poderia trazer mais recursos para o governo, enquanto outras pessoas dizem que a empresa não deveria ser privatizada, não poderia ser privatizada, ou seja, aquela eterna discussão quando a gente vê algum ativo estatal sendo colocado aí para privatização. Enfim, isso é um assunto que a gente vai debater aí com o Fred Trindade, mas agora deixa eu dar um giro pelos mercados, porque as bolsas internacionais, as bolsas lá na Europa fecharam com bastante otimismo nessa terça-feira. DAX na Alemanha fechou quase a 2% de alta, com uma alta de 1,98%. O FTSE no Reino Unido subiu 1,03%. CAC na França também bastante otimista, 1,86%. Depois de toda aquela conversa, depois de toda aquela tensão que ocorre lá no leste europeu, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas as bolsas internacionais, depois de toda a pressão, depois de ontem, aquela coisa, vai invadir, não vai invadir, as bolsas derretendo no cenário internacional. Hoje é um dia um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de apetite ao risco, digamos assim. Dow Jones, lá nos Estados Unidos, sobe 1,19%, o S&P sobe 1,4%, e a Nasdaq, olha só, subindo 2% a Nasdaq. Isso também ajuda a explicar algumas empresas que estão subindo aqui na Bolsa Brasileira, principalmente local web, né? Depois de vários pregões com muita oscilação, com muita variação, local web hoje sobe 13,24%, é a maior alta do pregão nessa terça-feira, principalmente por olhar os pares internacionais, olhar as empresas de tecnologia que estão tendo aí um dia um pouco mais tranquilo, um dia um pouco mais de visão, né, dos investidores lá no exterior, e acaba refletindo em local web. Claro, existe a questão, né, do aumento da taxa de juros, existe a questão das treasuries crescendo e aumentando também lá nos Estados Unidos, por isso que elas vinham caindo, né, ao longo dos últimos tempos. Mas agora, com esse arrefecimento da tensão, a gente vê as treasuries segurando um pouco, a gente vê essa questão do juro lá nos Estados Unidos também entrando em discussão, principalmente depois do PPI que foi divulgado mais cedo, mas local web está subindo, assim como o Banco Pan, assim como outras empresas de tecnologia também. A gente vê bancos, Azul e Gol subindo bastante hoje, né? Azul subindo 8,56, Gol subindo 6,32, talvez aí por conta dessa situação mais tranquila, né? Sem essa coisa de, pô, vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter guerra, não vai ter guerra. Gol e Azul acabam surfando aí um momento de possibilidade das pessoas voarem, né, nacionalmente e internacionalmente fora, que o preço do petróleo está caindo, e com o preço do petróleo caindo um pouquinho, o combustível do avião, querosene do avião fica mais barato, talvez os investidores tenham esse olhar. E falando em petróleo caindo, né, olha só, PetroRio, 3R Petroleum, Petrobras, todas estão caindo nesse momento, assim como as empresas de siderurgia e mineração. Também, né, depois de uma queda de praticamente 10% no minério de ferro lá na China nessa madrugada,
certamente que a gente veria alguns reflexos aí nessas empresas de mineração e siderurgia. Mas, né, como a gente gosta de conversar aqui, a Bolsa Brasileira é bastante apoiada em commodities, né, mineração, também o petróleo e nos bancos, mas mesmo com mineração, mesmo com petróleo caindo, olha a Bolsa Brasileira subindo 0,62% nessa terça-feira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões consecutivos de alta. Isso não acontecia desde maio a junho do ano passado, quando a Bolsa teve 8 pregões consecutivos de alta. Será que conseguiremos bater esse recorde? Será que a gente consegue fechar aí 8 pregões consecutivos de alta, como aconteceu naquele finalzinho de maio e comecinho de junho do ano passado? Estamos no 6º pregão seguido de alta. Então, é isso que está acontecendo, esse é o cenário, esse é o retrato da Bolsa Brasileira e das bolsas internacionais nessa terça-feira. O dólar segue para baixo, R$ 5,18, caindo 0,5% nessa terça-feira. E o Bitcoin que com toda essa movimentação das bolsas, segue acima do patamar dos $44 mil, subindo 3,5%. Este é o retrato, este é o cenário e este é o cenário que eu trago aqui a Isabela Takaki para a gente começar, né, o nosso giro de notícias, começar falando bastante sobre os principais destaques dessa terça-feira. Ótima tarde, bem-vinda ao BMC Market, Isabela Takaki, prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Felipe. Um prazer dividir aqui a tela com vocês, tanto com você quanto com Alan Gani. Vamos juntos, seguindo aí nas principais notícias do cenário econômico. É isso aí. E a gente começa falando, né, Isa, de toda essa tensão que acontece no leste europeu, né? As últimas informações são de que o presidente russo Vladimir Putin está disposto a seguir com os diálogos sobre os mísseis e também questões de segurança, né, lá com o Ocidente. Numa conversa que ele teve com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Putin disse ainda que as suas tropas terminaram já os exercícios militares próximo da fronteira com a Ucrânia e estavam retornando à base. Isso, e o presidente russo mandou um recado bem importante. Questionado se as tropas vão continuar a se retirar ou se podem voltar para a Ucrânia, ele comentou que isso vai depender do desenvolvimento da situação localmente aí e das medidas que outras partes tomarem. Pois é, mais cedo, o secretário-geral da OTAN disse que não tem visto aí sinais de escalada na crise geopolítica da Europa, falou que tudo, nesse momento, está num lugar aí para um ataque da Rússia contra a Ucrânia e ainda que não viu a redução da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia. O secretário, né, falou ainda que tem um otimismo cauteloso sobre toda essa situação, embora a gente tenha visto aí todos os reflexos nas bolsas internacionais, esse arrefecimento do temor, né, da cautela nas bolsas internacionais. Exatamente. Agora a gente fala então, a gente termina, né, daqui a pouco a gente volta a falar do assunto Rússia e Ucrânia. Agora a gente fala da empresa Braskem, que assinou um contrato de compra de vapor produzido a partir de biomassa com a multinacional Veolia Brasil. O projeto possui um investimento total de 400 milhões de reais e garante aí o fornecimento de vapor para a companhia brasileira por um prazo de 20 anos, com estimativa de início em 2024. Segundo a Braskem, a companhia estima então reduzir a sua emissão de gases de efeito estufa em cerca de 150 mil toneladas por ano, o que é equivalente a 30% das suas emissões em Alagoas, comparado com 2020. A companhia espera reduzir as emissões de CO2 em 15% até o ano de 2030 e se torna então carbono neutro até 2050. Valeu, Isa. Então vamos chamar já o Alan Gani aqui na nossa tela. Vamos dar uma ótima tarde para ele. Alan Gani, vou falar uma coisa para você, hein? Boa semana, porque ontem eu não estava aqui no BMC Market, então primeira vez que eu estou te vendo essa semana. Ótima semana para você, ótima tarde. Bem-vindo novamente, meu caro. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Fez falta ontem. Hoje aqui com o time já completo. Boa tarde. A Isa não, estamos desfalcados. Está desfalcado. Alto Cabral. Verdade. Prazer fazer esse programa com a Isa, nunca tinha feito.
e vamos com tudo. Vamos com tudo. Só não fiz mais falta do que o Luan, viu? E aquela foi dentro da área. Brincadeira, mas não vou falar de futebol hoje, Alan Gani. Não vamos. Passou o timing, né? Como você sempre fala, o negócio tem que ser no timing. Hoje já é terça-feira, os ânimos já estão menos exaltados, então vamos que vamos. E a gente tá com o desfalque do Cabral ainda, né? Melhoras Cabral, eu vi que ele tá no chat lá. Não tá conseguindo falar, mas os dedos estão a todo vapor, né? Digitando lá no nosso chat do YouTube. Ô Gani, vamos lá, vamos começar falando dessa tensão aí, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Europa e tudo isso. Enfim, depois de ontem, né, o presidente da Ucrânia fala, olha, tem dia, tem horário, vai ser quarta-feira e tudo mais. Depois ele voltou atrás e falou, não, vocês não conhecem ironia, vocês não sabem que eu tava brincando, eu fui comediante antes de virar presidente. E aí o pessoal já tinha todo mundo vendido, aquele vende, aversão ao risco e não sei o quê. E agora voltou atrás, a Rússia está retirando as tropas. Enfim, olhando, né, de fora, daqui de onde a gente está e tudo mais, parece que vai ter uma saída diplomática, parece que a gente vai ter uma trégua aí, parece que a gente vai ter um sossego na vida. Desde o início eu aposto, né, continuo apostando que não haverá um conflito, porque, como eu venho batendo nessa tecla, Felipe, é mexer num vespeiro que a gente não tem ideia das consequências para o mundo e principalmente para a Europa, que haveria um corte de gás natural. A Europa é completamente dependente do gás natural russo. Então, de um lado, uma sanção americana contra a Rússia, por outro, a Rússia simplesmente corta o gás natural da Europa, todo mundo morre de frio lá, entre outras consequências para a economia. Né? Além do que, a Rússia é muito bem relacionada com a China, então isso envolve também um grande player no comércio internacional. Quanto a esse recuo, né, uma das hipóteses que se levanta é que o Putin ele quis desmoralizar a Casa Branca e toda a imprensa que divulgava essa notícia de que um ataque estava iminente e ele negava. Então ele recua com as tropas. Agora, o recuo das tropas por conta aí da Rússia não é algo que a Rússia está fazendo porque ela é boazinha, nada disso. A Rússia ela recua, mas claramente deve ter uma contrapartida do outro lado. O que eu acredito, Felipe, haverá esse recuo das tropas russas, mas por outro lado, a Ucrânia não entra na OTAN, que é a principal reivindicação do Putin, né? Um inimigo histórico ali da Rússia, tem conflitos na região, ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Por que não? Porque caso haja um conflito entre Rússia e Ucrânia, o artigo 5º da OTAN diz que imediatamente a OTAN tem que proteger a Ucrânia. Então, nesse caso, é Estados Unidos do lado da Ucrânia. Evidentemente que o Putin não quer isso. E é por isso também que os Estados Unidos querem, né, a Ucrânia na OTAN, né, para ter uma base ali, para ter um país aliado bem do lado da fronteira da Rússia. Ô Gani, mas aí a gente viu também um movimento de petróleo, né? Quando a guerra, entre aspas ali, quando os ataques, quando a invasão poderia acontecer, o preço do petróleo subindo bastante, disparando, o pessoal falando 100, 120, 150 dólares o barril. Ontem mesmo chegou a 96 dólares e a gente vê os impactos, né, de um petróleo mais alto em toda a economia, porque é um combustível aí muito necessário para todo mundo. E aí, quando deu essa arrefecida, quando os ânimos acabaram ficando menos exaltados, o petróleo hoje fez uma correção. Não está barato, ainda está na casa dos 90, 92, 3 dólares ali, mas já deu uma segurada e até aquelas projeções de 120, 150 dólares, talvez aconteça, mas o pessoal já fala, bom, se as coisas permanecerem do jeito que está, principalmente porque a Rússia é um grande produtor, fornecedor de petróleo e gás, isso pode ter mais tranquilidade. E aí a gente vê também alguns reflexos nas empresas, né, Gani? Assim, claro, né, essas empresas aí, Petrobras, PetroRio, entre outras, acabaram sofrendo influência dessa queda do petróleo, mas é uma queda mais
eu diria, mais pontual. O preço do petróleo ele segue sustentado basicamente por duas razões. Uma, demanda acima ainda da oferta, por mais que a OPEP tenha aumentado a sua produção, mas um crescimento mundial aí na casa de 4,4%, está demandando petróleo, petróleo que já desde o ano passado, as indústrias recuperaram bem e continuam recuperando aí as suas margens que sofreram em 2020. E o outro fator é toda a instabilidade geopolítica. Isso acaba afetando o preço do petróleo. Vamos lembrar que a Rússia é uma grande produtora de petróleo, além do que, caso haja problemas de gás natural, a Europa se torna ainda mais dependente do petróleo. Aparentemente, esse efeito foi diluído, mas não completamente dizimado, né? Por quê? Porque a questão ainda continua, foi uma trégua, tomara que o desfecho seja bom lá na região, mas pelo menos esse fator da geopolítica que estava pressionando aí o preço do petróleo, agora arrefeceu. Agora, Gani, eu queria falar sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro na Rússia, que foi muito criticado, por esse momento de crise entre Rússia e Ucrânia. Essa visão está bem dividida, Alguns especialistas acreditam que essa ida lá dá um sinal de que o Brasil estaria apoiando a Rússia, estaria do lado da Rússia, sendo que o Brasil tem relações diplomáticas, amigo tanto da Rússia quanto da Ucrânia. E também tem outro lado comercial, que o Brasil estaria indo como um Estado, e não como governo. Afinal, Bolsonaro pode passar e o Estado vai continuar. Então, eu queria saber a sua opinião, como que você enxerga? O Brasil acerta em viajar, o presidente Bolsonaro acerta em viajar nesse momento de crise, ainda que provavelmente não vai acontecer um conflito, provavelmente ele já tinha informações aí de que o conflito não iria acontecer, inclusive ele divulgou nas redes sociais a foto de uma mídia falando, não vai ter guerra mesmo, e eu estou aqui em território russo, Queria a sua opinião em relação a isso. Então, é um bom ponto, Isa. O que acontece? Se ele ficasse, a narrativa também seria, olha, ele ficou para apoiar os Estados Unidos, então é um aceno ao Biden. Se ele vai, a narrativa não, ele está apoiando o Putin. Nesse caso, como a viagem já tinha sido agendada há muito tempo, e não tinha essa escalada de tensão geopolítica, não vejo nenhum problema em ele ter ido, desde que ele se limite a falar apenas de questões comerciais. Eu não entraria neste vespeiro. Esse é o problema, o que ele fala, Geralmente ele é muito criticado por jornalista e acaba tendo uma repercussão muito grande o que ele fala lá e dando uma conotação de apoio à Rússia, talvez. Ele deve falar apenas de questões comerciais, estritamente comerciais. A reunião é gravada, televisionada, e fica só nisso. Então, assim, a minha postura, eu teria ido, se eu fosse presidente da República, não vejo problema em ele ir, porque já estava agendado. É diferente se fosse agora, Não, vou lá, uma agenda de última hora. Aí seria muito complicado. Mas não tem nenhum problema, desde que ele não se posicione, A não ser aquele posicionamento neutro, olha, esperamos uma resolução da melhor forma possível, queremos a paz, Aquela coisa lá que está todos os líderes... Protocolar, todos os líderes mundiais falando pela paz, Mas sem tomar partido de um lado e de outro. E o que ele poderia trazer da Rússia? Quais os benefícios comerciais? A gente sabe que hoje o Brasil é um país muito dependente dos fertilizantes russos, Aqui é muito importante para o nosso agronegócio. Tem a parte da defesa também, que é muito forte, a parte de tecnologia da Rússia. Quais acordos, quais os benefícios que o Bolsonaro pode trazer aqui para a nossa economia? A Rússia é um grande exportador de uma série de minerais, A gente lembra muito do gás e do petróleo, mas são apenas algumas commodities importantes que eles têm, que é o gás e o petróleo. Mas além disso, eles têm uma infinidade de minerais. Então, seria bastante importante nessa relação comercial com esses minerais metálicos que acabam sendo insumos aí de uma série de indústrias. Então,
poderia ter algo nesse sentido, além do que a Rússia acaba também tendo aí um grande mercado potencial, um mercado consumidor, é um país com uma grande população, né, um vasto território. Lógico que os Estados Unidos é muito mais parceiro do Brasil, economicamente é muito mais forte, mas a Rússia não é de se desprezar também. Isso pode mudar, né? Uma hora está vendendo para uma hora pode vender para nós. Só mais uma, Felipe, para emendar essa questão comercial, né? A gente sabe que depois da reunião com o Putin, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a Hungria com o primeiro-ministro de lá, que é considerado o primeiro-ministro de extrema-direita. E se questiona muito, né? O Fernandes foi, acho que faz 2 semanas também, fez essa visita à Rússia, desviou, foi nos Jogos Olímpicos e trouxe dinheiro da China, né? Qual que é a sua opinião, né? O Bolsonaro acerta em fazer essa visita à Hungria, seria algo político, do que tentar uma relação comercial com a China, né? Desviar sua rota e trazer mais benefícios econômicos com a China? Ou é uma visita importante? Eu não sei exatamente o porquê que ele desviou essa rota em relação à China. É lógico que a China é um grande parceiro comercial brasileiro, também não pode ser desprezado. Acho que em algumas questões a China, a gente tem que lembrar que a China tem pretensões hegemônicas em relação ao resto do mundo, então acho que tem algumas áreas sensíveis que o Brasil não pode abrir mão da sua autonomia. Então tem que fazer uma parceria comercial, mas também sem abrir mão da sua soberania nacional. Agora, também não vejo problema em ele expandir relações comerciais com o leste europeu, né? Esse leste europeu que apresenta um crescimento maior do que a média da Europa, justamente porque ainda tem muito a ser feito ali. Mas não desprezaria, não sei exatamente o que motivou esse desvio de rota, Isa, mas não abriria a mão, de novo, de um comércio com a China, desde que também não ferisse aí algumas questões de soberania nacional. Vamos aguardar, né, para ver se sai algum acordo de lá. Tomara. Ô Gani, você falou a questão da China, né, movimentos e pretensões hegemônicas, a gente viu isso aí, a mão forte da China pesando sobre o minério, né, 2 dias consecutivos de fortes quedas, ontem praticamente 7%, hoje praticamente 10%, porque simplesmente o governo chegou nas empresas e falou, olha, vocês estão fazendo alguma coisa errada aí, porque vocês estão fazendo, assim, ó, o alerta para as empresas é que elas não fabriquem e nem publiquem informações falsas sobre a commodity visando aumentar os preços. Ou seja, segundo a China, está tendo algum movimento lá de uma bolha no preço da commodity. As empresas lá estão querendo fabricar mais, estão querendo vender mais, estão querendo ganhar mais dinheiro e aí estão subindo o preço da commodity. Mas não é só na China, né? A gente tem um mundo inteiro que precisa de minério e acaba tomando os preços de lá como padrão, né? Tomando os preços de lá como, né, uma referência. Uhum. E aí a gente vê toda essa movimentação nos ativos aqui no Brasil também, não só aqui no Brasil, né? Vários lugares do mundo, os ativos ligados à mineração e siderurgia tomando um calor aí, digamos assim, né? Acaba tendo essa influência, né, da mão forte aí do Estado, né, influenciando para cima ou para baixo, nesse caso para baixo. Então empresas como a Vale, que até provavelmente eu acho que vem com resultados melhores. Sim. Por conta da recuperação do minério de ferro, então esse movimento não deve aparecer ainda no relatório que sairá lá em março, mas o relatório de produção veio muito bem, mas fatalmente vai afetar a empresa aí no primeiro trimestre, né? No caso aí de siderúrgicas, né, que acabam utilizando o ferro na transformação do aço, aí é uma redução de custo. Vamos ver como é que essas empresas acabam tirando proveito disso. Mas é uma situação que o mercado não costuma gostar muito. Por quê? Porque é aquele tipo de risco, né, que é um risco que não está no preço, que você não espera, que não é do jogo, né? Uhum. Que é uma interferência ali por parte do governo, fere direitos de propriedade, enfim, o mercado não gosta muito disso. Maravilha.
Ô Gani, ainda antes da gente voltar para o cenário nacional aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, né, o PPI. A gente viu o CPI na semana passada, trazendo aquele 7,5%, uma das maiores taxas ali de inflação ao consumidor em 40 anos. E a inflação ao produtor subiu 1%, né, em relação ao mês anterior. E aí na comparação anual esse indicador saltou 9,7%. Claro, ficou acima das expectativas do mercado. E aí a grande questão que fica é a seguinte: a gente, depois da inflação ao consumidor, viu dirigentes do Fed, a gente viu atores do mercado, todo mundo falando que o Fed ele precisava tomar algum tipo de atitude um pouco mais enérgica ali para poder segurar esses efeitos da inflação, né? Estava praticamente no consenso que em março agora o Fed aumentaria as taxas em 0,25%, porém já tem gente falando, olha, a probabilidade é que aumente em meio ponto percentual ali, em 0,5%. Ou seja, essa inflação colabora com essa visão, colabora com a perspectiva de que o Fed vai ter que ser um pouco mais hawkish ali, vai ter que ser um pouco mais enérgico para segurar os efeitos da inflação. E aí, continuar, né, impactando todo o mercado. A gente viu quando as bolsas americanas tinham, né, aquela percepção de que, olha, agora vai aumentar os juros, agora vai reduzir, vai acabar com o tapering mesmo. E aí elas acabaram se estressando. Quanto mais há essa perspectiva de um aumento maior, talvez as bolsas fiquem mais estressados. Embora hoje, por conta de toda essa questão lá no leste europeu, as bolsas estão um pouco mais otimistas. Mas essa visão mais hawkish do Fed é sim uma possibilidade? Eu acho que sim. Na curva de juros americana, já para a próxima reunião de março, já se precifica, Felipe, uma alta de 70% em 0,50. Então teria ali 30% em 0,25. Então eu acho que esse é o cenário mais provável. Já se fala em 6 a 7 altas de juros ao longo do ano, então é um endurecimento da política monetária. E eu acho que o Fed demorou para subir os juros. A inflação já está aí, a inflação já está dada. A inflação ao consumidor, com claramente componentes de demanda, não é, imagina um choque transitório há quase 2 anos, não existe isso. Então, ela está dada, ligado à expansão monetária que ocorreu, aos estímulos fiscais e também, claro, ocorreram choques do lado da oferta e que contribuíram com essa inflação bastante elevada nos Estados Unidos. Agora, esse PPI de hoje, ele é preocupante. Por quê? Porque é o preço mais alto no produtor, no atacado. Em algum grau, haverá algum repasse para o consumidor. Então, que haverá, não há dúvidas. A questão é o quanto que o produtor vai conseguir repassar ali para a empresa do varejo, né? E aí a empresa do varejo vai repassar isso para o consumidor. Mas haverá um repasse. Então, assim, é bastante importante que eu acho que o Fed termine logo com essa história, comece a subir juros para conter essa inflação e não deixar também contaminar expectativas lá nos Estados Unidos. Porque, veja, o efeito da política monetária com a subida de juros não vai ser imediato. A gente sabe que tem aí um lag, né, de transmissão da política monetária para começar a fazer efeito na inflação no mundo real. Maravilha. O Cabral, ele postou no Twitter dele aqui, ô Gani, eu até peguei, ó, ele falou assim, dados do CME agora, detalhe, 57,9% acredita numa alta de 0,50 na próxima reunião do Fed, e aí terminar em 1,75%. 2%, ele até montou uma tabelinha aqui. Tem algumas estatísticas diferentes. O CME soltou isso, eu vi um outro relatório que falava em 70%, mas é algo aí entre 60% e 70%. Nessa proporção aí, ou seja, a maioria está acreditando em 0,5%. Exatamente. Né? E foi uma mudança muito rápida, né? Sim. Porque lembra, antes todo mundo falava em 0,25%. Teve até um convidado aqui, eu não lembro se ele era do portfólio, se a gente falou no portfólio, falou aqui no programa, que ele falou, olha, uma é o que eu acho que vai acontecer, vai ser 0,25. Outra coisa que eu acho que o Fed deveria fazer, era o meio, que era a hipótese mais improvável, desculpa. Sim. E agora essa se tornou a hipótese mais provável. Mas essa é uma grande questão, né, Gani? Uma coisa é o que o mercado acredita que vai acontecer, até por conta de todos esses indicadores. Uma coisa é o que o Fed
vai decidir ali, os dirigentes, né, e o próprio Jerome Powell. Essa é a questão. O que será que eles vão fazer? Será que eles vão contrariar os sinais, né? Porque os sinais estão aí, né? Ó, a gente vai começar a elevar a taxa de juros quando retirar o tapering, não sei o quê, quando terminar o tapering. Ou seja, essa é uma sinalização. Eles são muito fiéis às sinalizações que eles fazem, né? O Banco Central lá dos Estados Unidos, ele é sempre muito, olha, vai acontecer isso, eu tô pensando em fazer aquilo e tal. Ele vai dando pistas do caminho, né? E aí, no meio do caminho, sair de 0,25 para 0,5 por conta, claro, de questões justificáveis até, né? A inflação está bem acelerada, mas não tem um perfil, né? Eu não sei, pelo menos é uma impressão que eu tenho. Ele tem que ir preparando o mercado. Agora, o que eu acho que ele não contava foi com essa inflação mais elevada no final do ano, e aí foi obrigado a mudar o discurso, gerou toda aquela volatilidade, o que derrubou as bolsas. Agora, enfim, a bolsa lá, o mercado está um pouco mais preparado para este aumento de meio. O que você falou, só pegando um gancho, é bastante importante. A gente, por exemplo, vai operar ações, né? Se eu quero operar no curto prazo, imagine o seguinte, sai uma notícia e eu tenho que pensar assim, bom, na minha visão, que eu acho, essa notícia afeta o fundamento da empresa? Falo não, então não deveria subir o preço da ação, né? Uma notícia positiva. Mas, para o mercado, eu tenho que fazer a leitura. Pouco importa o que eu acho. O que interessa é como o mercado vai reagir. Eu acho que o mercado vai reagir positivamente a essa notícia. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que não vai ter não vai afetar o fundamento da empresa. Portanto, eu acredito que o preço da ação vai subir, mesmo que eu não veja lógica nisso, né? Então, isso seria um raciocínio para operar no curto prazo. Como o mercado vai reagir? É diferente numa análise de longo prazo, porque daí numa análise de longo prazo eu parto da premissa que a realidade vai se impor. Fala, não, por mais que o mercado reaja positivamente no curto prazo, em algum momento vai perceber que isso não afetou o fundamento da empresa, portanto o preço da ação não vai mudar. Então, nessas análises de curto prazo é muito importante a gente entender como o mercado irá reagir, mesmo que não tenha o menor fundamento. Bom, vamos falar um pouco de resultados aqui, né? Os resultados que têm influenciado bastante aí no mercado. Temos o resultado do Banco do Brasil, que teve um lucro líquido de 21 bilhões de reais em 2021, uma alta aí de 51,4% em relação ao ano de 2020 e recorde aí para a empresa, né? A previsão para esse ano é um lucro entre 23 e 26 bilhões de reais e também cresceu a carteira de crédito e a margem financeira. O banco ainda vai pagar proventos de mais de 80 centavos aos acionistas com data em 3 de março. Foi um desempenho acima do esperado pelo mercado, né, Gani? Pois é, Isa, foi um resultado surpreendente, seguindo aí o Itaú, dos 4 grandes bancos. Quem performou ali pior foi o Bradesco e Santander, e aí os melhores foram o Itaú e o Banco do Brasil. E um resultado bastante influenciado pela uma boa condução do risco de crédito, então a gente percebeu isso na redução da PDD ou PLSD, como quer que chame. Então, um bom gerenciamento, recuperação também de crédito. Houve operações muito bem feitas de valores mobiliários, então o banco ali, a sua tesouraria, operou muito bem, assim como o Itaú também apresentou um resultado muito bom na questão dos valores imobiliários. Houve crescimento das receitas com serviços, né, parte bastante importante aí do banco, e conseguiram manter, além da diminuição da PDD, eles conseguiram também controlar as despesas administrativas, que é algo bastante também relevante no banco. Então, com isso aí, teve esse resultado surpreendente o Banco do Brasil. E aí os investidores gostam, né, Gani? A ação subindo. Subindo e subindo bem, Subindo né? bem. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Quase 5%, né? Isso aí acaba mostrando que os investidores ficaram bastante contentes aí com o resultado e já prevendo uma questão, né, os próximos resultados. A empresa até trouxe esse guidance aí, né, de aumentar o lucro líquido e tudo mais.
e bons dividendos também, né? Cerca de 80 centavos aí de proventos. Só que a questão que sempre fica Banco do Brasil é estatal. Então, por mais que esteja redondinho ali, traga esses resultados, o investidor sempre acaba ficando com a pulga atrás da orelha. Mas precisa, Gani, ficar com eu essa questão? Eu acho, e acho que isso muda tudo no Brasil. Você tem, infelizmente, algumas empresas que podem sofrer ingerência política. A gente sabe que Petrobras chegou a valer quase R$4 ali, né, por conta de questões políticas e tudo mais. Porque segurava o barril do petróleo, então aquilo estava quase acabando com a empresa. Então isso é muito complicado, essas ingerências políticas. Então, dependendo, né, do governo que ganhe, como é que vai ser a conduta em relação a essas estatais, é o tal do risco político, isso pode ir para preço. Então, quem investe em Petrobras, quem investe em Banco do Brasil, tem que estar atento a esse risco político. E não dá para fazer o mesmo tipo de comparação com o par privado, né? Até porque todo mundo fala, o Banco do Brasil está descontado, mas leva, claro, esse fator em consideração, né? Essa análise de múltiplo, o múltiplo é algo legal, porque ele é muito fácil, ele é muito intuitivo, e você olha o múltiplo é menor do que a média do setor, do que um par parecido. Então é uma oportunidade de compra. Não é bem assim. Por quê? Porque pode ser que o múltiplo seja menor, porque a empresa tem mais risco, porque a empresa é pior, performa pior. E o outro tem um múltiplo melhor, porque a empresa é melhor. Então, assim, é um indicativo de que pode estar descontado, mas aí você tem que fazer uma análise qualitativa para ver se aquilo faz ou não sentido. Boa. O pessoal falando assim, o Felipe falou assim, estatal. Tudo bem, mas está sendo negociada a PVP de 0,7. Tá valendo risco. O pessoal analisa, né, Gani? É aquela coisa, né? É um indicador. Eu vou fazer uma redundância. O indicador, ele indica, né? Ele não bate o martelo. É isso aí. O indicador indica. É isso aí. Pessoal, vamos falar com o nosso convidado. Vamos trazer aqui o Fred Trindade, ele que é gerente executivo de treinamentos e consultoria também lá do Inatel, né, Instituto Nacional de Telecomunicações, já está aqui com a gente, gentilmente atendeu ao nosso convite para bater um papo aqui. Fred, seja muito bem-vindo ao BMC Marketing, um prazer falar contigo. Obrigado, senhores, o prazer é todo nosso. Tudo jóia. O prazer é nosso. Fred, eu queria começar falando, né? Hoje a gente tem uma data, né, muito importante, a retomada da conversa lá no TCU sobre a privatização da Eletrobras. Uma questão bastante importante, uma questão que está gerando bastante discussão. Queria saber como que está a sua visão sobre esse tema, como que você está esperando, né, que ocorra essa reunião lá no TCU, essa votação, depois do pedido de vista do ministro. Como que vai se desenrolar essa situação no seu ponto de vista? Senhores, bom, antes de mais nada, deixa eu esclarecer aqui um pouco para vocês. Eu trabalho no Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. O Inatel é uma escola de engenharia. Nós temos uma área de serviço aqui bastante grande, né, onde a gente presta apoio a toda a comunidade, né, de telecomunicações, tanto as operadoras quanto a indústria, né? E eu fui convidado para falar exatamente sobre esse tema, né? Eu não tenho acompanhado muito como está essa questão aí em relação à Eletrobras. Tá certo. Tranquilo, sem problema nenhum. A gente bate o papo 5G. Do 5G. Como é que tá essa questão do 5G, né? A gente viu lá nos Estados Unidos essa situação sobre 5G, sobre aviões, sobre a interferência em alguns aeroportos. Você vê a tecnologia podendo ter algum tipo de interferência? Você vê essa tecnologia podendo trazer algum risco para a aviação, algum risco, inclusive de implementação do 5G por conta de questões pontuais como essas que a gente viu lá nos Estados Unidos, Fred? As pesquisas do 5G, elas têm acontecido já há bastante tempo, né? A gente, por exemplo, aqui do Inatel, a gente está desde 2013 debruçado sobre esse tema.
E eu acho que a gente tem que ir passo a passo, né? A gente está trabalhando ali nas médias frequências, a gente está trabalhando ali na faixa dos 2.7 a 3.5 GB, né? São frequências que naturalmente já estavam sendo utilizadas antes do advento do 5G, né? Então, inicialmente, a gente teve aí essa necessidade do esvaziamento dessa frequência que vinha sendo utilizada pelos sinais de banda C, né, de antena parabólica. E agora, recentemente, descobriu-se aí interferências com os sistemas da aviônica, né? O Inatel já tem cooperado, de alguma forma, com essas pesquisas. De fato, existe sim alguma interferência, né? E são frequências similares às frequências que estão sendo utilizadas aqui no Brasil. Então, tema de estudo aí, é tema de, eventualmente, provocar aí até algumas alterações para poder garantir o funcionamento dos dois sem a menor interferência. Maravilha. O Gani está aqui, a Isabela também. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Boa tarde, Fred. Bom, eu queria falar sobre a tecnologia 5G, né? Aquela briga entre Estados Unidos e China, né? Afinal, qual vai ser a tecnologia que o Brasil vai adotar? Qual que é a sua opinião? Como é que anda essa questão, né? Qual seria o risco? Realmente há um risco de segurança em alguma dessas tecnologias? Estados Unidos vive acusando a China em que há risco de segurança no 5G deles, porém, né, dizem que a tecnologia deles é melhor do que a dos Estados Unidos. Eu queria a sua opinião em relação a isso. Tá. Bom, o início dessa conversa eu acho que é o seguinte: existem fabricantes globais, né, que atendem todo o mercado de telecomunicações no mundo. E desses fabricantes, existem fabricantes europeus, existem fabricantes americanos, existem fabricantes chineses, né? Todos estão em pé de igualdade em termos de tecnologia, né? Se você pegar no Brasil, por exemplo, né, metade das nossas redes móveis são de fabricantes chineses, outras metades são de fabricantes europeus, enfim, americanos. Ambos seguem as normativas da ITU, do 3GPP, então, assim, são totalmente conectáveis, né? Existem ali pequenas variações tecnológicas, mas, enfim, são conectáveis, os padrões são os mesmos. Em termos de espionagem, né, em termos de, enfim, interferência, acho que os governos, de maneira geral, o governo dos Estados Unidos, a gente tem observado que tem sido bastante reticente em não utilizar serviços de redes móveis que tenham elementos chineses. Imagino que outros governos também façam o mesmo e vice-versa, né? Protegem seu mercado e tudo mais. O que a gente acompanhou desde que se começou a pesquisar o 5G é que essa parte de segurança, ela de fato foi tida como prioridade, né? Mas a gente sabe que a segurança cibernética é o gato correndo atrás do rato, né? Então, é entendível você imaginar que os governos dos países envolvidos vão optar por operadoras que utilizem equipamentos do fabricante A ou B, de modo a proteger a sua informação. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente tem trabalhado com todos os fabricantes. Ô Fred, boa tarde, um prazer falar contigo. Em que pé que está essa tecnologia 5G no Brasil? Porque já se fala que em algumas cidades tem o 5G, mas não é o tal do 5G puro, né? Então, em que pé que está? Você consegue dar aí um panorama para a gente? Porque eu até já vi propaganda de operadoras falando, olha, temos o 5G, mas me parece que ainda não está implementado efetivamente, né? Na verdade, aconteceu o leilão, né? A gente tem, assim, as operadoras, elas têm obrigações até o meio do ano para nas capitais terem seu 5G funcionando. De fato, você tem razão. Existem hoje 2 modelos de 5G sendo implementados. Tem um que utiliza a infraestrutura do 4G para funcionar, e outro, que é o non-standalone, né? E outro que utiliza o 5G no seu estado da arte, né, que é o 5G standalone. O entendimento que eu tenho é que existem as obrigações
né, a serem atendidos por cada uma das operadoras aí até o meio do ano. Mas as operadoras, de maneira geral, que inclusive a gente tem desenvolvido projetos de pesquisa juntos, elas já estão muito prontas para fazer, de fato, o espalhamento do 5G. O 5G, ele traz uma revolução muito grande, né? Você imagina uma rede que até então você estava trabalhando com 4G na faixa dos 33 megabits por segundo, e hoje a gente está falando de operadora que tem velocidades de 1 gigabit por segundo, 1.2 gigabit por segundo, podendo chegar até a 30, 40 vezes mais, né? Isso é muito revolucionário. A velocidade que essa rede responde ao usuário também é muito mais rápida, coisa de 10 vezes mais rápida, né? Então a gente está falando aí da viabilização de sistemas autônomos, né? Da viabilização de soluções para a indústria 4.0, medicina remota, medicina à distância, né? Então a gente tem assim, essa rede 5G é muito disruptiva, né? E até o meio do ano a gente está falando dela nas grandes capitais, e a partir daí eu acho que é uma questão de mercado mesmo. As operadoras, elas estão com muita gana em cima desse mercado, né? Inclusive tentando buscar os grandes, vamos dizer, financiadores dessa rede. Então hoje vamos dizer, o mercado, o ambiente está muito fértil para a parceria, né, da indústria de elementos, de produtos, de soluções, né, para se comunicar, para fazer, vamos dizer assim, parcerias com as operadoras, né, e levar não só rede para o mercado, mas levar soluções para o mercado. Aí a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de mineração, indústria 4.0, né? E esse serviço ele já estaria disponível, quer dizer, obviamente que vai beneficiar muito o comércio, a indústria, mas já no segundo semestre, eu, afegão médio aqui, eu já teria acesso a essa tecnologia? Eu moro em São Paulo, Fred. Nos grandes centros, sim. Em São Paulo, sim. Ó, existe uma necessidade. A frequência que o 5G opera, tá, na faixa dos 3.5 GB, esse sinal ele tem uma penetração no ar muito, muito curta. Então a gente está falando aí de sites de antenas que tem uma cobertura aí na faixa dos 30, 40 metros de raio, né? É muito menor se você comparar com 4G, que você tem antenas ali nos topos dos morros ou nos topos dos prédios. Então, para o perfeito funcionamento do 5G, a gente vai estar falando em antenas nos postes de luz, nas fachadas dos prédios, assim, num ambiente muito próximo do usuário, né? Para você ter essa velocidade, essa banda que o 5G promete, as antenas têm que estar bem próximas do usuário. Então, existe uma necessidade de aplicação de infraestrutura bastante grande. E aí, uma grande sacada dessa rede é que ela leva toda a complexidade dela para os ambientes de núcleo de rede, e ela tem vamos dizer assim, uma rede de acesso, né, que é esse ambiente que se conecta com os móveis, bastante simplificada. Aproveitando o gancho da pergunta do Gani, e você estava falando em relação ao 5G, que precisa de uma infraestrutura bem grande, né? E já estamos falando aí do próximo semestre, nós temos pouco tempo. O 5G, a gente sabe que é uma tecnologia inovadora, que vai mudar muita coisa, né? A gente consegue ver pela China, né? Lá ali no supermercado, as pessoas já fazem compra ali através do 5G, não precisa nem ter atendente. E o Gani perguntou, né? Nós, afegãos, teremos acesso aí a partir de quando? Nas capitais, no próximo semestre. Está muito perto. Você acha que não deveria ter um debate aí ou uma maior explicação sobre essa nova tecnologia que vai mudar a vida de muita gente? Eu acho que sim, né? A gente já tem tido vários fóruns aí discutindo a tecnologia. Eu acho que os grandes beneficiários, né, os grandes beneficiários dessa tecnologia de fato, não só o que a gente chama de mobile broadband, né, que é o usuário de telefone celular, como também
a indústria, né, que pode, hoje ela tem inúmeras necessidades em sua planta, né? A gente tem aí cada vez mais a robotização do ambiente industrial, que vai poder ser conectado para essas redes. Existem features, existem funções de rede do 5G que são especializadas em atender essa necessidade. Se você vê aí hoje os principais eventos de agrobusiness mundiais, já tem vários maquinários que se conectam pela rede 5G. Então, o 5G ele vem resolver o problema não só do mobile broadband, do usuário de telefone, como também das coisas conectadas, né? Como a instalação do 5G ela começa pelos grandes centros, me parece que o setor que vai ser mais impactado primeiro vai ser o setor, principalmente das cidades inteligentes, né? Onde você começa a ter cada vez mais, por exemplo, soluções baseadas em visão computacional, que é a tomada de decisões baseada em imagens de câmera, esse tipo de coisa, né? Então, essas soluções, esses players que estão dedicados a soluções de cidades inteligentes, por causa da aplicação do 5G começar pelos grandes centros que possuem alta densidade populacional, eu acho que a indústria e as cidades vão ser os primeiros impactados. Então, o afegão médio, a partir do meio do ano, já vai ter acesso aí a essas redes. E eu acho que as discussões, elas acontecem ao longo do tempo, né? Sobre, por exemplo, quais são as soluções, de fato, que vão iniciar o pagamento aí de todo esse investimento que está sendo feito nessa rede. Ô Fred, tem algumas perguntas aqui no nosso chat, né? A gente fala bastante de empresa, principalmente aquelas listadas na Bolsa de Valores. O pessoal está querendo saber quais empresas que podem se beneficiar, né, com essa chegada aí do 5G. A gente tem, né, várias empresas de telecomunicações listadas, mas a gente tem também empresas que trabalham com o próprio celular, né? A gente vê Positivo, outras empresas. As empresas que fabricam, né, várias fábricas, indústrias que fazem alguns tipos de componentes também. Quais seriam as empresas que poderiam, né, qual setor empresarial, industrial, poderia se beneficiar com essa chegada, né? Ou até outras empresas que não estão ligadas diretamente com isso. A gente fala de agronegócio, por exemplo. O agronegócio também poderia ser um setor que se beneficiaria com o 5G, trazendo mais eficiência, trazendo mais qualidade, trazendo melhores resultados. Enfim, eu queria que você desse um panorama sobre nessa perspectiva mais industrial, né? Como que quais setores poderiam ganhar mais dinheiro, poderiam melhorar seus resultados com essa tecnologia? Tá. Eu vou dividir as oportunidades nesse mercado em dois grandes grupos. Tá? O primeiro grande grupo é o grupo, de fato, da rede. Né? Então, você imagina, a gente tem os vencedores do leilão do 5G, né, que são, a gente tem aí todas as operadoras que venceram o leilão do 5G em cenário nacional, né, e vão contratar serviço, possivelmente, dos vencedores do leilão em ambiente regional, até para facilitar aí a criação de uma infraestrutura de maneira bastante rápida. Você tem os que venceram o leilão ali no nível regional, ou até mesmo no nível nacional, e que vão trabalhar dentro de um conceito que a gente chama de MVNO, né, que é prover infraestrutura para operadoras menores que vão trabalhar somente o seu branding, né, não vão ter rede, mas simplesmente vão contratar de uma operadora a rede para poder oferecer serviços para o usuário. Então, por exemplo, uma ISP que está entregando serviço de redes óticas na sua casa, ela pode, por exemplo, te dar um SIM card 5G, sem ter uma infraestrutura de 5G. Ela contrata de alguém que ganhou o leilão e que tem essa infraestrutura para poder fornecer como serviço. Ainda no âmbito da rede, né? Com essa massificação dos sites, com essa massificação das antenas, a gente tem fabricantes de torres, fabricantes de antenas, fabricantes de cabos, equipamentos, a gente tem fornecedores de serviços de implantação, a gente tem fornecedores de serviços de utilidades, né, que vai oferecer rede elétrica, que vai fornecer serviços de redes de dados para conexão desses ambientes. Então, assim, nesse ambiente, a gente está tendo a partir de agora, eu já tenho inclusive alguns amigos que estão nesse segmento, a gente está tendo um boom aí de serviços nessa área, né? E a gente tem também um segundo grande grupo,
que é o grupo de casos de uso, né? Hoje, a operadora, ela está buscando formas de arrumar pagadores para essa rede. Então, qualquer parceiro que tenha, por exemplo, wearables, que tenha nós de rede para conectar que quer que seja, né? Para atender agronegócio, para atender cidades, para atender indústria, ela quer fazer parceria para levar para o cliente pagador não só a rede, mas levar a solução. E aí, a partir daí, a gente começa a criar um ecossistema que é gigantesco, né? Porque aí, quando você começa a ter massificação de dados, quando você começa a ter concentração de dados no ambiente, começa a trabalhar machine learning, inteligência artificial, e aí, a partir daí, você vai embora. Bom, senhores, não sei se ficou tão claro, mas a minha visão do que está acontecendo nesse mercado agora é essa, né? Então, a gente tem rede e a gente tem casos de uso. Hoje, a operadora ela tem procurado muito parceiros para poder apoiá-los na resolução de problemas de demandantes de rede. E deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa perspectiva de procurar pessoas, empresas, tal, para usar, né, essa última questão sobre o uso que você falou, é daqueles casos que, assim, quanto mais usuários, quanto mais pessoas interligadas, mais fortalece o sistema, porque a gente vê isso acontecer bastante com empresas de software, né, que elas prestam algum tipo de gestão, alguma coisa para redes. Então, quanto mais usuários daquele software, mais ela se solidifica, mais ela cresce, mais ela ganha robustez e aí cria esse ecossistema em si. O 5G, nessa perspectiva, ele é assim também, ô Fred? Ou, por exemplo, um 5G de uma operadora, um 5G de outra operadora, eles são competitivos entre si, não necessariamente o ecossistema ele é do 5G. Não sei se você conseguiu entender o que eu estava tentando perguntar, mas basicamente isso. Sim, claramente. Sim, claramente. Ó, a gente está falando aqui da união de tecnologias diferentes, tá? O 5G hoje, ele é o caminho, né? E o 5G ele é um caminho muito robusto. E ele é tão robusto ao ponto dele, vamos dizer, ele é flexível ao ponto de se adaptar a diferentes cenários. Uhum. Até quando você imagina que o ambiente de núcleo de rede do 5G ele é totalmente virtualizado. Então você consegue levar funções de rede para a borda, para você aumentar a velocidade de desempenho para determinada solução, etc. Então, quando você une a capacidade, a velocidade, as funcionalidades do 5G com outras soluções disponíveis no mercado que são da área de computação, como você estava comentando, a gente está falando de Big Data, a gente está falando de Machine Learning, né? A gente começa a, vamos dizer assim, ter massas de dados para tomada de decisões. Deixa eu dar um exemplo bastante prático aqui para você entender. Se você tem uma solução que ela faz monitoramento de rios, tá? E você tem uma massificação dessa solução ao longo de todo um curso de um rio, né? O volume de dados que você tem para tomada de decisão ele acaba sendo muito maior do que, por exemplo, se você tiver apenas em um trecho de um rio, por exemplo, né? Começou a chover lá na cabeceira de um rio, né? Aquele comportamento que já é um comportamento aprendido pelo sistema, dentro de um conceito de machine learning, né? Ele já te gera dados que, somados a outros dados, te levam a concluir que, sei lá, aqui na metade do rio, ou mais lá para o fim do rio, você vai ter enchentes, você vai ter outras questões aí climáticas. Bom, posso fazer uma pergunta aqui, um pouquinho além do 5G, do 6G? Eu vi que vocês promoveram aí recentemente um workshop justamente para promover, para divulgar os resultados do projeto Brasil 6G. A Inatel, né, que promoveu esse workshop, vocês que estão na frente das pesquisas, que ajudam aí a definir padrões, requisitos para a implantação da quinta geração de comunicações do 5G, e também tem esse projeto Brasil 5G. Eu queria que você comentasse, né, você que é do Instituto do Inatel, os resultados dessa pesquisa aí para o 6G. Eu sei que, né, a gente não tem nem o 5G direito aqui, mas a gente já está falando de 6G, mas aí o Brasil, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
do Marcos Ponte, e aí está liderando essa pesquisa aí diante do mundo, né, que parece que até 2030, né, vocês terão essa pesquisa para fazer. E eu queria que você comentasse, então, o Brasil está avançado também nessas pesquisas dessas tecnologias? Uma coisa bacana, eu acho, até do 5G, isso, sabe? O Brasil ele não é um simples usuário de tecnologias 5G. A gente, lá em 2013, a gente recebeu uma encomenda do governo para poder trabalhar as pesquisas na área de 5G, e hoje a gente tem tecnologias desenvolvidas nacionais que são respeitadas dentro do padrão. Aqui na Tel, por exemplo, a gente tem uma solução que é o 5G LR, que é o Long Range, que é uma solução que está dentro dos padrões do 5G e que certamente, né, e que são direcionados para atendimento de demandas em ambientes onde você tem baixa densidade populacional, por exemplo, ambiente do agronegócio, ambiente de mineração, etc. A gente sabe que em muitas regiões a gente não vai ter uma densidade de infraestrutura como a gente tem nas grandes cidades, né? Então, esse desenvolvimento que a gente fez, e que hoje é reconhecido pelo ITU como a melhor solução para esse tipo de cenário, seria uma coisa genuinamente nacional. A gente está começando agora as pesquisas do 6G, né? A gente entende que isso ainda vai tomar alguns anos até a gente concluir as pesquisas, sair com soluções, etc. Mas isso é uma coisa legal. O 5G ele permitiu que o Brasil entrasse em pé de igualdade com os outros países, né, e trabalhasse junto no desenvolvimento de soluções para atender a tecnologia de maneira global. Tem mais uma pergunta aqui. Você tem, Gani? Depois eu faço do pessoal. Pode fazer, não? Não, eu ia perguntar só para ele se essa tecnologia agora com o 5G vai ainda concentrar mais o mercado, TIM, Vivo e Claro, né? A Oi aí praticamente saiu da jogada, ou se abre oportunidades para novas empresas, startups na área de tecnologia concorrerem com essas empresas. A gente teve aí, vencendo o leilão, inúmeras... Assim, senhores, a gente teve alguns anos atrás o desenvolvimento de um segmento que é o segmento de ISPs, que foi muito forte, né? Hoje o Brasil ele tem uma infraestrutura de redes óticas que é invejável, né? Isso se deu muito em função de investimentos, em função de concessões, inclusive, que o BNDES fez, de apoio a esse segmento, e tornaram esses ISPs tão robustos, né, que eles foram capazes até de agora, nesse leilão, alguns deles se unirem em conglomerados, participar do leilão e ganharem faixas de frequência, né? Então, o leilão do 5G permitiu essa entrada de novos players, né? Principalmente dentro do âmbito regional, né? A gente tem aí players que a gente não conhecia, né? E que agora vão participar conosco. Alguns a gente conhecia pelas redes óticas, agora a gente passa a tê-los também como opção para redes móveis. Mas ainda teremos como principais players, né, as operadoras, que já tem um legado, né, que já tem uma infraestrutura muito bem implementada, né? A gente não pode se enganar que o 5G ele vai substituir o 4G rapidamente. O 4G foi implementado há pouco tempo. Para o usuário de celular, né, que não demanda, eventualmente, essas necessidades de autonomia, de sistemas autônomos, né, de baixa latência de rede, o 4G ainda vai atender por muito tempo. Então, a gente ainda vai ter uma convivência do 4G com o 5G por bastante tempo. Ô Fred, tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio. Ele está falando o seguinte: a gente sabe que os investimentos para o 5G em projetos e equipamentos acaba sendo maior, porque o alcance é menor, entre outras coisas, como você explicou, né? O alcance lá do 5G. Como que você vê isso do lado dos investimentos? É a pergunta do Luiz Antônio aqui. Tá bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas deixa eu tentar responder, né? Eu acho que essa presença da infraestrutura próxima ao usuário, ela traz uma série de benefícios,
né? A gente começa a trabalhar aí throughputs e latências que a gente até então não conhecia, né? Então, isso é um fato, né? A gente vai ter que ter uma infraestrutura, uma presença maior da infraestrutura próxima ao usuário. Pelo lado do usuário, acho que fica meio irrelevante, né? Fica meio irrelevante essa questão, porque ele vai ter o elemento dele ali, o nó de rede dele ali, que vai se conectar a essa rede, né? Então, eu acho que essa presença da rede, ela traz essas demandas de mercado, né, que são, de fato, a construção dessa infraestrutura mais massiva, né, e pelo lado do usuário, isso é, de certa forma, transparente. Ô Fred, uma pergunta de cunho filosófico. Hoje há uma crítica grande, aí até aquela série Black Mirror faz essa crítica muito bem feita, a crescente aí da tecnologia, o próprio historiador Harari, né, também é muito cético em relação a isso. Qual que é a sua... Você é um otimista, sem sombra de dúvidas, a tecnologia torna a nossa vida, pelo menos do ponto de vista material, bem mais confortável, mas traz os seus riscos. Como é que você vê esse trade-off aí da tecnologia? Você é um otimista ou não? Nossa, eu sou um grande otimista da tecnologia, né? Não tem dúvida. Eu acho que o ser humano ele vai, ao longo do tempo, aprendendo a lidar com as ferramentas que ele tem, né? A gente pega hoje, por exemplo, né? Vamos falar hoje, por exemplo, de redes sociais, né? Já que a gente entrou no tema filosófico aqui, vamos falar um pouco sobre redes sociais. Eu tenho a impressão que o ser humano ainda está aprendendo a lidar com redes sociais, né? Eu acho que a gente vive, vamos dizer, paradigmas de redes sociais hoje, que lá na frente, não sei, daqui a 40, 50 anos, a gente vai dar risada, né, desse uso que a gente fazia no passado, né? E eu tenho a impressão que vamos dizer assim, esse aprendizado que as máquinas têm tido em relação ao comportamento humano e tudo mais, ela vai passar por diversas fases, né? A gente tem a fase do uso muito superficial, a gente tem a fase de um uso meio errático, né? E ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né, a ter isso a nosso favor, né? Comportamento das pessoas, comportamento do funcionamento do corpo, do funcionamento das cidades, né? Para a solução dos nossos problemas como seres humanos, né? Então, eu acho que a gente vai aprender muito ainda a lidar com a questão da segurança dos dados, né, que é uma coisa que a gente está engatinhando. Você vê, a gente acabou de criar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados há pouco tempo. Então, eu não acho que esse tipo de tecnologia é um caminho ruim. Eu acho que é um caminho bom, mas a gente, como seres humanos, como sociedade, a gente, ao longo do tempo, vai aprender a lidar com isso. Maravilha. O Fred, tem mais uma pergunta aqui do J. Eduardo. Ele falando assim, como que está 5G na questão ESG? Tem tecnologia no Brasil para camuflar as milhares de antenas que serão adicionadas? Olha, aí eu tenho visto muito movimento nesse aspecto, né? Há algum tempo atrás eu fiz uma viagem para a China e aí você andava assim, você via na paisagem, assim, naqueles grupos de árvores. Aí se você olhasse bem, com bastante cuidado, você via que tinha uma árvore ali que era um pouquinho diferente das outras, né? E aí quando você observar, ela era uma antena, né? Ela era um site ali que estava funcionando camuflado de árvore, né? Eu acho que ninguém quer cidades poluídas, né, visualmente, né? A gente tem uma tendência muito grande a cada vez mais ter sistemas mais bonitos, sistemas mais, vamos dizer, que trazem um impacto visual menor, né? Eu acho que esse é o caminho da evolução da infraestrutura, né? Até pouco tempo a gente não se preocupava tanto com isso, né? As antenas, os sistemas, eles estavam um pouco distantes da gente, né? E agora que a gente vai ter esses elementos muito, muito próximos a nós, existe uma tendência muito grande a gente cada vez mais ter elementos mais simples, elementos mais bonitos, elementos com menor impacto.
Isso é um movimento que a gente, inclusive, já vê a operadora buscando esse tipo de solução. Maravilha. Ô Fred, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui, esclarecer vários aspectos, vários pontos aqui em relação a essa tecnologia. Muito obrigado, até uma próxima então. Ótima tarde para você. Imagina, foi um prazer, senhores. Um abraço para vocês aí. Valeu, até a próxima. É isso aí, pessoal. 3 horas e 18 minutos. Seguimos aqui com o nosso BMC Market, a gente trazendo informações do mercado financeiro. A Bolsa Brasileira está subindo 0,7%. Olha, ninguém segura a Bolsa. Será que a gente vai chegar aos 115 mil pontos? A gente está nos 114.700 pontos. A gente ainda tem Local Web subindo 13,13%. Azul subindo 7,67%, Banco Pan subindo 7,88%, olha a VEG subindo 7,33%, Positivo subindo 7,44%, uma série de empresas aqui subindo mais de 7%, né? Um pregão bastante forte aí, né, para várias empresas. Na parte de baixo, Companhia Siderúrgica Nacional caindo 4,47%, 3R Petróleo 3,84%, Bradespar, né, seguindo aí a queda da Vale também, Bradespar cai 3,74% e a Vale 2,73%, PetroRio caindo 3%. Essa é a situação da Bolsa nesse momento. E aí eu quero trazer o Gani e a Isabela de novo aqui, para a gente continuar esse papo, porque, Gani, 115 mil pontos é logo ali, hein? Pois é, você lembra que a minha previsão que fecharia em 115 mil pontos a Bolsa o ano passado? Errei por 1 mês e 15 dias, certo? Então, tá ali, né? Tudo bem, tá dentro do desvio padrão, da margem de erro. Dentro do desvio padrão, sensacional. Mas é isso aí, olha, e fluxo estrangeiro, né, seguindo, dando essa tônica toda aí. Nesses primeiros 40 e poucos dias aí do ano, Gani, 40 e poucos bilhões de reais na Bolsa, né? Um fluxo muito forte, né? Exatamente. A dúvida e a gente teve 2 convidados com visões diametralmente opostas, que um dizia que esse fluxo era simplesmente um capital especulativo que ia entrar aqui, valorizar e ir embora, e um outro convidado disse, não, tem bons fundamentos as empresas e esse capital ele veio para ficar, e façam as suas apostas, né? Mas enfim, eu acho que os resultados de algumas empresas têm vindo muito bons, então eu acho que tem empresas que têm excelentes fundamentos e justificam essa entrada aí do capital estrangeiro. Eu lembro da expressão do Cabral, não vou nem repetir aqui, deixa pro Cabral falar, mas é o capital M 3 pontinhos ali que ele fala, né? Que vem, fica um pouquinho e vai embora. Mas talvez não seja isso, talvez esse fluxo estrangeiro mostra que eles vieram para ficar, inclusive de olho em alguns dividendos também, né? Principalmente nos grandes bancos, eles estão anunciando aí bastante dividendos. Mas falou de resultados, ô Gani, para a gente encerrar aqui, faltam 10 minutinhos para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da Raízen? Vamos! A Raízen trouxe um lucro líquido aí de 1,2 bilhão no terceiro trimestre do exercício, né? 21-22, que é o último trimestre, o quarto trimestre, né? Mais do que o trazendo resultado forte, né? A Raízen. Com certeza. Mais uma empresa aí do agronegócio, junto com a SLC, ramos diferentes, evidentemente, mas que performaram muito bem. Então a Raízen foi bastante favorecida, lógico, a boa administração da empresa também, mas bastante favorecida pelos preços sustentados aí da cana-de-açúcar e que há uma previsão boa desses preços para esse ano, por conta de chuvas na entre-safra, o que tende a favorecer a empresa. Então, preços sustentados para o açúcar, também para o etanol e também para energias renováveis, né? Tem toda aquela questão da biomassa que você consegue transformar em energia. Então, uma empresa aí que foi bastante beneficiada por este cenário de preço sustentado da cana e que tudo indica aí que continuará sendo beneficiada por esse cenário.
Boa. E eu estava lendo, né, algumas informações sobre conferência de resultados. O CEO da empresa, ele falou, ó, tem 3 unidades produtoras de segunda geração sendo construídas, já tem mais de 1 bilhão de litros já vendidos entre 7 e 9 anos pela frente, tá com um guidance importante aí para renováveis, né? Diz que a expectativa do EBITDA aí aumentou em 600 milhões aí para o próximo ano. Enfim, os investidores olhando para essa situação aí podem ficar impressionados, podem ficar animados com o resultado da Raízen, embora no preço de tela agora está caindo 2,8, Gani. Interessante. Pois é. Alguns movimentos aí do mercado é difícil de entender. Às vezes, na minha ótica, o resultado veio bem, veio um resultado bom. Mas, enfim, né? O mercado é formado por um conjunto de investidores, né? Sim. Compradores e vendedores. Está prevalecendo mais essa força vendedora aí, né? Então, enfim, é isso que move aí, que deixa o mercado tão legal, essa diferença de expectativas baseado numa mesma empresa, né, numa mesma realidade. Ô Gani, teve casa de análise que falou que é uma das top Sim. picks aí do Exatamente, setor. uma grande casa de análise falou isso. Do agronegócio, Sim, hein? Então, sim. fica de olho. Ficar de olho, é isso aí. Agora, né, sempre vou criar esse bordão, façam as suas apostas. Novo bordão, né? Novo bordão, façam as suas apostas. Mas tem gente no chat falando que São Martinho é muito melhor, muito maior do que Raiz. São negócios... né? Não posso opinar, vou fazer igual a outra. Não posso opinar nessa situação. Vamos ver se o Gani acerta os 115 mil pontos nessa aposta aí. Pois vamos lá, pessoal. Vamos. Um mês e 15 apostas. dias em homenagem aos 115 mil, né? Olha, sensacional, hein? Pena que o Cabral não tá aqui, né? Não, pena não, senão ele ia levantar e ir embora. Que piada boa ele não Piada gosta, boa, né? não. Piada boa ele não gosta. Ele tem um culto às piadas ruins. As boas ele não Humor gosta. praça é nossa, né? Vamos lá. Tá certo. A gente já tá se encaminhando pro final e, ô Isa, eu queria ver contigo aí suas considerações finais, mais alguma pergunta pro Gani, pra gente... Hoje foi sabatina, né, no Gani, pode fazer suas perguntas. Tô sobrevivendo. O fique à vontade. importante é como é que é aquilo, que não é o quanto você bate, mas o quanto que você consegue apanhar. Apanhar, eu tô sim. apanhando há 2 dias seguidos. Dois dias. Tá bom. Não, depois, semana que vem, você tira uma folga e o Cabral fica só ele aqui. É o nosso Roda Viva daqui, né? Ali isso no aí. centro. Não, eu queria só comentar que daqui a pouco tem às 4 horas da tarde, né, o julgamento no TCU, né, da privatização da Eletrobras, um julgamento, acho que está todo mundo de olho, os investidores, um julgamento muito importante. Já teve pedido de vista e agora não pode ter novamente, tem essa questão toda dos cálculos, né? Inclusive era o que eu queria que o Gani comentasse em relação a isso, né? De uma metodologia, o cálculo que o governo fez, parece que, né, o ministro Vital Rego disse que não o cálculo correto, seria muito maior aí o valor de mercado da Eletrobras, que isso prejudicaria realmente, esse cálculo está certo ou não, o que a gente precisa ficar de olho aí, né, nessa pauta, né, que é uma pauta muito importante, principalmente politicamente aí para o governo do presidente Jair Bolsonaro, que era a promessa de campanha, privatizações. Temos aí a primeira no radar. Pois é, Isa, essa questão de você chegar no valor justo de uma empresa, quando a gente faz um valuation, né, existem algumas formas da gente chegar neste valor da empresa. Eu posso simplesmente falar que o mercado precifica corretamente, portanto o valor da empresa é o número de ações vezes o preço da ação. Eu posso fazer pela uma avaliação patrimonial, pelos ativos a valor de mercado. Se eu vendesse todos os ativos, tirasse o passivo, o quanto que valeria a empresa. Eu posso fazer essa avaliação pelo um fluxo de caixa descontado, trazendo a empresa a valor presente. Eu posso fazer essa avaliação pegando um múltiplo, o múltiplo do setor é tanto, 8 vezes o EBITDA, pego lá o EBITDA e multiplico. Enfim, e a gente vai chegar numa faixa, né, de valor, né? E claro que essas metodologias vão levar a valores diferentes, isso é normal, isso é do jogo. Então você vai chegar ali numa faixa de valor.
E é claro, né, que há interesses diferentes, mesmo isso no setor privado. Por exemplo, a ponta compradora, evidentemente que ela tenta puxar o valor para baixo, enquanto a ponta vendedora puxa o valor para cima, né? Então sempre dá esse tipo de discussão. É muito importante também avaliar a empresa, né, já assumindo a sinergia, já assumindo quando ela for privatizada, esse ganho com a privatização, com a gestão. No caso da Vale lá atrás, né, muita gente fala, a Vale foi vendida a preço de banana, não sei o quê. Mas quando foi feita a avaliação da Vale, foi feito baseado numa empresa estatal, né? É claro que se a gente avaliar a Vale hoje, essa gigante do setor, é completamente diferente, porque ela se tornou uma empresa privada, muito produtiva. Então a gente está comparando também períodos muito diferentes. Mas isso sempre dá barulho, é normal. Já continuar acompanhando, então, nessas considerações finais, né? Eu acho que no radar aí, um destaque dessa tarde, o julgamento lá no TCU, né? Tribunal de Contas da União, e também continuar monitorando aí essa crise entre Rússia e Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro, o que vai trazer de benefícios econômicos aqui para o nosso país. É isso, então. Foi muito bom participar com vocês. Maravilha. Prazer foi nosso, Isa. Sempre muito bem-vinda. Vamos trocar o Gânio Morales por ela? Não, brincadeira. Cabral. Coitado, Cabral. Morales, um grande piadista, tá no caminho certo do humor, seguindo seus passos e tal. Seguindo seus passos. Ai, Alan Gânio. Ô, Gânio, brincadeira. Então, só para finalizar aí, considerações finais, não vou bater mais. Se bem que ele não tá batendo. Pô, teve tanta coisa legal. A gente tá mais pra escada do que pra bater. A gente se levanta e você corta. Perguntas muito facilidade. boas. Perguntas muito boas. Mas o Felipe, não, teve tanta coisa legal, mas eu acho que vale rever aí essa entrevista do 5G. É algo que é muito revolucionário, disruptivo e que pergunta que você fez, né, que vai acabar afetando não só as empresas que operam diretamente com o 5G, as grandes de telecomunicações, mas um monte de empresas laterais, vai mudar aí o negócio. Então, acho que vale a pena rever a entrevista. Acho que a percepção é a primeira camada, né? As telecoms são as primeiras camadas. Aí tem várias camadas embaixo. E até difícil assim, a gente conseguir vislumbrar hoje, né? Como é que vai desenrolar tudo isso. É uma visão muito de futuro. É importante trazer sempre aqui esse tema, né? Debater isso que a gente fez hoje, justamente para as empresas ali começarem a acordar que, principalmente no agronegócio, o 5G vai mudar muito. Sim. A Isa falou, lá na China o pessoal compra, né, tudo com tecnologia, tem gente fazendo cirurgias, né, poxa, do outro lado do planeta por meio de remoto, assim, né? Então, são várias camadas que acabam se beneficiando com essa implementação do 5G. Então, seguindo aí a dica do Gani, revejam a entrevista do Fred Trindade para a gente, né, para ter um pouquinho mais de informação de base aí para poder debater esse 5G. Gani, abraço para você. Amanhã estamos juntos novamente em dose dupla, né? Amanhã tem Portfólio Global também, Verdade. Não se esqueçam. Isa, muito bom tê-la aqui com a gente. Um abraço, até amanhã. E é isso, pessoal. Prazer foi meu, obrigada. A gente se vê no estoque amanhã. Amanhã. No News e no Estoque. No News e no Estoque, exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, também deixa seu joinha, siga a gente lá no Telegram. E você que está nos assistindo aí no Profit da Nelogica, no Profit Pro da Nelogica, muito obrigado pela sua audiência, sigam com a gente. Agora vocês vão ver o The Trade com o Daniel Morales e também com o professor Edu Becker. Hoje está imperdível, como todos os dias. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no BMC Market. Um forte abraço, tchau, tchau.